Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia no nosso último episódio do ano do nosso podcast. Comigo, Sandro Ivanovski. Oi, gente. Marcelo Bugarelli. Tudo bem, meninos? Muito bem, ainda mais agora com essa perspectiva de ano novo. Opa, chegando ao fim de 2023. E a nossa entrevistada é a Camila Satiro, um exemplo de mulher, de superação e que vai te ensinar muito sobre a vida. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Conta um pouquinho da sua história, Camila. Opa, primeiro, obrigada pelo convite, boa noite, né? Eu me chamo Camila, tenho 35 anos e há 2 anos atrás, né, em dezembro de 2021, eu sofri um acidente de moto. Eu estava voltando de Porto Rico. Porto Rico é uma cidade, só para contextualizar, né? Uma cidade próxima aqui de Maringá, onde é um grande fluxo de turismo também. Só para contextualizar. E a gente estava voltando de Porto Rico e na estrada a gente perdeu o controle da moto e viemos a sofrer o acidente. Quem que estava? Era você? Era eu e o meu marido. Estávamos, né? Ele estava pilotando a moto, eu estava na garupa da moto. Ultrapassamos uma caminhoneta. Quando a gente foi retornar para a pista, nós perdemos o controle num desvio, nesses desníveis de caminhão. O asfalto, né? O asfalto fica ondulando. Isso, exatamente. Daí perdemos. Dia 12 de dezembro de 2021. Um dia muito triste para você e para toda a família. Foi um dia muito triste. Foi um dia muito triste. E quais foram as consequências desse acidente, Camila? Tá. Na hora que nós batemos na placa, eu tive a minha perna esquerda amputada. E na hora. Uhum. Batemos na placa, daí amputou minha perna esquerda. Você desmaiou? Não, eu fiquei consciente o tempo inteiro. Uhum. E a perna dele também foi amputada. A perna esquerda dele também foi amputada na hora. E nós dois estávamos conscientes, né? Nós conversávamos, eu ouvia a voz dele, ele me ouvia, até esperar o socorro. E eu falo que Deus coloca alguns anjos no nosso caminho. Anjos de plantão. E estava passando um médico na hora. Ele estava retornando também de Porto Rico e ele viu o acidente, ele parou e foi ele que fez o torniquete na perna do Fuji, até que o socorro chegasse, né? E ficou conversando conosco, o socorro chegou, demorou um pouco. Mas... E quando a gente está num acidente desse, parece que é eterno também. Parece que é eterno, E o que passou na sua cabeça nessa hora? Eu não tinha noção da gravidade. Eu estava sentindo muita dor, eu sentia uma dor assim, inexplicável, eu sentia uma dor muito forte na perna, queimava minhas pernas. Só que eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu estava quieta ali, bem fraca. Eu relava assim nas costas, eu sentia o sangue, porque o sangue escorreu, eu fiquei numa poça de sangue, né? Então eu sentia o sangue, mas eu sabia que tinha acontecido alguma coisa grave, mas não sabia o quão grave era. Até que eu cheguei a ligar para minha mãe, inclusive, a hora que chegou o socorro, porque nós estávamos voltando de Porto Rico, porque eu ia buscar minha filha mais velha, ela estava num acampamento. E daí chegou o socorro, eu só queria saber de ligar para minha mãe para ela buscar minha filha. Sim. Então eu liguei para ela. Mãe sendo mãe sempre, né? A gente não se permite nem passar mal. E liguei para minha mãe na hora. Nem contei que tinha sofrido acidente, né? Não quis preocupá-la. Então eu liguei, falei: oi, mãe, tudo bem? Eu não vou conseguir chegar a tempo de buscar a Sara, então, se você puder, busca a Sara para mim, por favor. Ela falou: tudo bem. Desliguei, o telefone estava dentro da ambulância. Nossa. Aí vocês dois foram encaminhados? Nós fomos para o hospital. Isso, nós fomos para o hospital. Qual o hospital mais próximo ali? De Paranavaí, Santa né? Casa de Paranavaí. Então, nós fomos daí para Santa Casa, chegamos na Santa Casa, ele foi numa ambulância, eu fui em outra, né? Chegamos na Santa Casa, eu estava perdendo muito sangue. Então, eu fui primeiro para o centro cirúrgico. Eu cheguei na Santa Casa, eu já convulsionei e perdi a consciência. Então, perdi a consciência no hospital. Daí, fui para o centro cirúrgico e o Fuji ficou para fora, aguardando. Não dava para entrar os dois no centro cirúrgico, ele ficou para fora. E daí, quando eu saí do centro cirúrgico, ele entrou. E daí, a consequência maior, né? Eu tive as 2 pernas amputadas, no final das contas. Uma foi amputada no momento do acidente, a outra, ela ficou
foi quase amputada, e no hospital teve que ser amputada. Então, eu tive as 2 pernas amputadas e o Fuji não resistiu. Daí, ele veio a falecer no hospital. Ele estava consciente quando estava no hospital? Ele estava consciente quando estava no hospital. Ele estava consciente, ele convulsionou também, né, por conta da perda de sangue. Ele convulsionou também, mas ele ficou consciente por mais tempo. Você ficou quanto tempo no hospital? No hospital de Paranavaí foi só o tempo de fazer cirurgia. Fiz a cirurgia, daí já fui entubada, fui para UTI e fui transferida aqui para Maringá. Daí fui transferida para Maringá, fiquei 18 dias no hospital. Fiquei 1 semana na UTI entubada, depois fui entubada na sexta-feira, mas ainda fiquei mais uns dias na UTI. Depois fui para o quarto e saí no dia 31. Em que momento você ficou sabendo ou da recebeu a gravidade? notícia da gravidade e de que você havia perdido as 2 pernas? Na sexta-feira, quando eu fui estubada. Eu estava em coma. Quando eu saí da sedação, que eu fui estubada na sexta, na parte da manhã, a médica pediu só para esperar até eu me estabilizar. À noite que foram me contar. E qual que foi a sua reação no momento? É bem triste, né? Foi Difícil. bem difícil. Quando vieram me falar, fizeram um grupo na família, né? Não sabiam quem... Ninguém tinha coragem de vir me falar o que tinha acontecido, né? Então, quem que ia falar para Camila o que estava acontecendo? A prima dele, que veio me contar, ela trabalha em hospital, então ela já tem um pouco mais... Um jeitinho, pra isso. Conversar. Ela chegou e falou: Camila, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que você perdeu as suas 2 pernas. Daí foi um baque, mas eu já imaginava que eu tivesse perdido pelo menos uma. Você tinha mais ou menos a noção da gravidade pelo que você sentiu, né? Isso, eu tinha noção, porque também, na hora que a gente estava no acidente, normalmente aparecem aqueles curiosos, né, no acidente. Sempre tem. Sempre tem, infelizmente. E apareceu uma pessoa, eu não me lembro o nome, uma mulher apareceu e ela começou a gritar, ela ficou desesperada na hora que ela viu. E ela falava: meu Deus, a perna dela, vai ficar tudo bem. Ela pegava na minha mão, ela falava: vai ficar tudo bem. Mas ela gritava assim: meu Deus, a perna dela. Tá me ajudando muito. Então eu imaginava que uma perna, alguma coisa tinha acontecido com as minhas pernas. Então ela falou, né, a primeira coisa foi que você perdeu as 2 pernas. E a segunda coisa foi que o Fernando não resistiu e veio falecer. Daí a hora que ela me contou isso, foi um baque muito forte, assim, né? Porque a gente era muito parceiro, muito grudado, então quando ela contou foi bem difícil receber. E como que foi voltar para casa e saber que você não ia encontrar mais o seu marido ali? Tudo que eu queria era voltar para casa, porque eu tenho 2 filhas. Então, isso foi bem difícil, assim, no começo, porque ficar longe delas foi a coisa mais difícil que teve, né? Foi difícil voltar para casa sem a presença do meu marido lá, porque eu estava acostumada com isso, mas, ao mesmo tempo, foi um momento muito feliz de reencontrar as minhas filhas, né? Foi o principal motivo seu dessa volta por cima, assim? Com certeza. Eu só queria voltar para casa e me recuperar logo por conta delas. Essa volta para casa foi o ponto de partida para o recomeço? Foi o ponto de partida para o recomeço. Eu não tinha muita noção. Quando a gente está no hospital, a gente fica numa bolha, praticamente, né? Não tinha noção do que estava acontecendo lá fora. E quando eu saí, que eu vi as crianças, eu estava muito triste no hospital, elas não podiam me visitar, eu não podia receber visita, inclusive. Mas quando eu cheguei em casa, que eu vi as crianças, daí foi um ponto de partida ali, né? Que eu tenho que recomeçar, eu preciso me levantar. Por elas, preciso ser forte. Elas precisam de mim nesse momento. E quais foram os desafios emocionais para esse recomeço, para dar a volta por cima, para reiniciar sem o marido, com 2 crianças pequenas? Alguém te ajudou? Teve alguém mais próximo que te ajudou? Uma psicóloga, um psicólogo? Sim, a rede de apoio foi fundamental, né? Amigos, família. A minha mãe foi para minha casa, ficou comigo no primeiro mês. Então, ela ficou morando comigo no primeiro mês, né, para me ajudar, até porque era tudo novo. Eu tinha que recomeçar, uma readaptação. Então, sem as pernas, eu de cadeira de rodas, eu não conseguia nem passar da cama para a cadeira. Assim, eu não sabia como que eu ia lidar com a cadeira de rodas.
Então, eu precisava de alguém comigo o tempo inteiro. Ela me ajudou muito. Minha mãe ficou do meu lado. Acho que mãe, né? Não pensa duas vezes. E quais foram os maiores desafios emocionais, assim? O que passou na sua cabeça daqui para frente? Como que vai ser? O que eu preciso para vencer? Olha, primeiro que eu precisei de ajuda, né? Nesse desafio, ajuda psicológica foi fundamental, tanto para mim quanto para as crianças. E eu acho que o principal desafio era ver que eu estava, por mais que eu tivesse a rede de apoio, mas que dentro da minha casa agora era só eu e as crianças. Então esse foi, acho que a parte emocional que pegou foi essa, né? Agora somos nós três, a gente vai ter que aprender a viver nós três, e além de aprender a viver nós três, eu preciso aprender a viver sem as pernas, né? De uma forma diferente. Então esse foi um baita de um desafio. Precisamos daí de ajuda, lógico, né? Psicológica. Então eu fui no psicólogo, elas foram também, foi fundamental. E a ajuda das amigas. Eu tenho uma amiga que foi a minha fisioterapeuta. Então eu cheguei do hospital no dia 31, tivemos o ano novo, no dia 2 ela estava na minha casa. Ela falou, agora a gente vai começar... Não te deu folga essa amiga, né? Graças a Deus, não me deu bom. folga. Como é que foi para você a aceitação dessa nova realidade? Né? De repente, mudou tudo. Sabe, eu não tive muito tempo de sofrer essa parte, assim, da perda das pernas. Porque a perda do Fuji foi uma perda muito grande, sabe? Sim. Então... a perda das pernas, eu não deixava eu sofrer, eu não me permitia sofrer pela perda das pernas por conta disso, sabe? Porque você estava viva. Era exatamente, eu estava aqui, né? As pernas, para mim, naquele momento, eram de menos. Eu estava viva, o resto a gente dá um jeito, né? Então, tem a tecnologia, a medicina super avançada hoje em dia a nosso favor. Infelizmente, ainda não é acessível para todo mundo. A gente sabe, né? Super caro. Mas, graças a Deus, tem um caminho. Dava para fazer alguma coisa. O primeiro passo foi a fisioterapia. O primeiro passo foi a fisioterapia. Comecei com a fisioterapia em casa. Eu estava com a imunidade muito baixa. Tive que fazer algumas cirurgias no hospital. Então, eu não podia pegar nenhuma infecção. Tive que ficar 1 mês sem receber visita, sem sair de casa. Então, a gente fazia fisioterapia dentro de casa, no meu quarto, né? Comecei postando daí no Instagram, minha evolução. Cada eu dia... sempre acompanhei tudo. E sempre na torcida por você. Cada dia postava, isso me dava forças também, né? Eu queria postar cada dia uma evolução diferente. Isso ajudou muito também, Ajudou como muito. a terapia, né? Ajudou muito. E daí, primeiro foi a fisioterapia em casa, depois nós partimos para a academia. Fiz fisioterapia na academia também, de fortalecimento. Tive que fazer fortalecimento nos braços, nas pernas, para aguentar depois a prótese. Depois que eu comecei a conhecer alguns outros esportes também, né? Você partiu para o esporte. Eu parti para o esporte. Ela sempre gostou de esporte, a vida toda. Antes do acidente? Antes do acidente e depois, né? Isso, antes do acidente, não que eu soubesse jogar, mas eu sempre gostei de jogar bola. Então, eu jogava futsal, jogava handball, vôlei. E depois do acidente não foi diferente. Eu, fazendo fisioterapia, conheci algumas pessoas pelo Instagram. Teve uma menina que ela me adicionou e falou, Camila, vamos para fazer natação. Vou te levar para fazer natação. Ela fazia natação. Você já nadava? Nunca. Eu fazia esporte coletivo, né? Praticava esporte coletivo, mas a hora que ela falou, vamos para fazer natação, eu falei, nossa, mas eu nunca nadei, nem com as pernas. Atividade física faz muito bem para a cabeça, né? Foi muito bom. E para fortalecer também, para você continuar, né? Sim. E daí comecei a fazer natação, adorei a natação, foi uma terapia para mim, assim, era bom Legal. tanto para o corpo quanto para a mente. Da natação. O vôlei sentado. Da natação, quase. Teve algo no caminho aí. Da natação, eu fui pro tecido circense. Eu fazia tecido antes. Eu fazia tecido antes do acidente. E depois do acidente, eu pensei que eu não conseguiria voltar a fazer o tecido, porque eu usava muito as pernas no tecido. Sim. Apesar de usar muitos braços, mas a gente usa muito as pernas também. Mas
a minha professora, ela me falou, não, vamos tentar, a gente vai se adaptando, a gente vai vendo o que você consegue, alguma coisa a gente consegue fazer aqui. Então, eu voltei para o tecido e vi que era possível, consegui subir no tecido de novo. Foi mais um desafio. Hein? Mais um desafio. Esse ano eu consegui fazer minha primeira apresentação depois do acidente. Olha. Tem registros, né? Tem Desses registros. momentos. Tá vendo agora aí no podcast aí do tecido. É isso. Bacana, que legal. Diferente, né? É, diferente. E depois fui pro voleibol sentado. Aí eu vou ler nada. O nome é Como mesmo? que Voleibol foi? sentado? Voleibol sentado. Esse Aham. voleibol sentado para você. Gente, eu tive um pouquinho de resistência para ir pro voleibol sentado, porque eu ficava pensando, meu Deus, mas eu vou sentar no chão para jogar bola? Que coisa estranha. É no chão, É né? sentada no chão. É sentada Uhum. no chão. Então eu falava, nossa, é muito estranho isso, né? Porque daí eu vou sentar e daí, ao mesmo tempo que eu tenho que me deslocar com os braços, eu tenho que usar o braço para jogar. Então, que negócio estranho é esse? E você aprendeu rápido? Rápido. A hora que eu entrei na quadra, que daí já veio aquele sentimento que me vinha quando eu jogava antes. O mesmo sentimento, né? Do esporte em equipe. Então, minha paixão hoje é o vôlei. Nesse caminho todo, Camila, você conheceu outras pessoas que também enfrentaram dificuldades como você enfrentou? Sim, no voleibol sentado, né? Ali eu jogo aqui em Maringá, é um time masculino aqui em Maringá, só tem eu de menina, mas todos são amputados, a maioria ali é amputada. E eu jogando por Maringá, eu conseguia jogar alguns campeonatos. Então, o Campeonato Paranaense, por mais que é um time masculino, mas o Campeonato Paranaense eu conseguia participar como equipe mista. Sim. E jogando esses campeonatos, veio um convite para mim. Então, em agosto do ano passado, veio um convite para eu treinar com a Seleção Brasileira de Base. Que legal. Maravilha. Foi a primeira vez. Legal, parabéns. Então, e lá, fui para o CT, lá em São Paulo, para a primeira semana de treinamento, e daí lá conheci mais meninas, e as meninas, cada uma com uma história diferente, né? E vocês trocam experiências, histórias de vida. Muito, Isso muito. faz bem. Faz bem, faz bem. Elas me ajudam. É essa troca de experiência, né? Até coisas simples, assim. Como que você faz para fazer isso? Como que você faz para fazer aquilo? É como papo de amigas mesmo, né? Exato. Vocês têm grupo no WhatsApp? Tem grupo no WhatsApp. Até em função disso, Camila, a acessibilidade hoje, nessa sua nova realidade, você percebeu essa dificuldade? Porque, infelizmente, nós não vivemos uma realidade onde as pessoas têm essa facilidade de acesso, calçadas, né, escadaria. Você vivenciou isso? E vivencio ainda até hoje. A gente vê que coisas que quando a gente não precisa, a gente não repara tanto, sabe? Mas hoje, como eu preciso, eu vejo que falta muita acessibilidade. Muito. É banheiro nos lugares que não tem acessibilidade. E não só na cidade, mas até em hotel, às vezes é difícil. Escadas, rampas que são feitas, parece que às vezes, não sei por que são feitas aquelas rampas que ninguém consegue usar. Não consultaram ninguém que precisa usar, né? Exatamente. Não, vamos fazer uma rampa porque a cadeira vai passar. A lei exige. A lei exige, eu vou fazer só por conta disso, mas não passa. Eu sozinha não consigo. Tem que ter alguém para empurrar, né? Tem Porque que ter alguém é muito pra me íngreme. ajudar. Sim. E o que você diria para essas pessoas que fazem esses planejamentos? Primeira coisa, consulte quem precisa. Nossa, até quarto adaptado de hotel, por exemplo. Reserva um quarto adaptado, chega lá, a cama não é adaptada, colocam outra cama no meio do caminho. Eles não tem noção. Não tem noção. Então, a primeira dica é consulte alguém que precisa realmente, né? Consulte. Camila, e quais foram as principais lições que você tirou durante esse processo? As principais lições que eu tirei é que a vida continua, né? Independente do que aconteceu, eu estou viva, graças a Deus. Tenho 2 pequenas que são tudo para mim. Então, 2 joias. 2 joias que para mim... E elas são lindas. E me dão forças, assim, todos os dias. Então, a primeira lição é que a vida continua. A gente precisa seguir em frente. Por mais que
tem acontecido, a tragédia. Assim, eu sempre evitei de ficar nos porquês, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Ficar se lamentando. Sempre evitei isso, de ficar me lamentando. Porque não vai trazer de volta. O que aconteceu, aconteceu, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito também. Coloquei na minha cabeça, isso aconteceu, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Eu vou tomar como lição o quê? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, eu acho que isso me ajudou muito também a seguir em frente. Essa foi a principal lição. E conheci, né, uma pessoa também, graças a Deus. Tá feliz? Estou feliz. Depois da tempestade, as coisas foram se bonança. encaminhando. Vai se acalmando, vai refazendo a vida. Tá casada de novo? Sim, estou. Estamos morando juntos. Ai, fico feliz por vocês. É o amor florescendo novamente, né? Estamos morando juntos e ele me ajuda demais no dia a dia. Legal. A gente vai fazer um intervalo agora e já retornamos porque é o encerramento. E é isso, pode, né? E a gente quer, com a história da Camila, deixar uma mensagem bem bacana para você que vai entrar em 2024, porque boas histórias, boas energias e positividade, isso pode. Começar o ano com o pé direito, com essa história de superação, de vida, para você ter um ano perfeito, maravilhoso. É rapidinho. Já Vai voltamos. volta. Já a gente volta. Tchau. Isso aí, estamos de volta com Isso Pode, último episódio de 2023. E a gente está começando um novo ano e, claro, trazendo uma história de recomeço. A história da Camila. Vocês já acompanharam na primeira parte, né? Um pouco do que foi essa mudança de vida que ela passou. E a gente vê, Camila, que você está sempre com um sorriso no rosto. Apesar do sorriso, em algum momento você pensou em desistir? Não, em nenhum momento. Eu só pensava em o que eu precisava fazer para seguir em frente, por conta das crianças, né? Tenho 2 crianças e elas precisavam de mim. Então, a única coisa que eu pensava é o que eu vou precisar fazer agora para conseguir continuar a vida com elas. E qual foi a reação das meninas ao te verem saindo do hospital? Quando eu saí do hospital, eu tive uma surpresa, porque teve vários amigos, familiares que estavam lá na frente. Todo mundo lá te esperando. Todo mundo lá me esperando. E quando eu saí, as meninas vieram correndo, me abraçaram. Nossa, até me arrepio, gente. E choramos muito, né? Acho que a reação principal foi de alívio. A sensação de estar com elas de novo, né? Inexplicável. Elas me abraçaram e dali elas não queriam mais largar. Nem você. Nem eu. Camila, para quem está nos assistindo e está passando por uma situação semelhante que você passou na sua vida, um drama semelhante, o que você falaria para essa pessoa? O que eu falo sempre, né? A vida, ela continua. Então, passa momentos difíceis, todo mundo passa. Desafios a gente sofre e passa no dia a dia, cada um com o seu desafio. Mas que o importante é nunca desistir, né? Mira
naquilo que você deseja, na sua meta, e com determinação e com foco, tudo é possível. E como que você encara o futuro? Ixi. O limite está na nossa cabeça, né? A gente que põe limite, não tem limite. Então, o futuro é os meus sonhos, os meus planos com a minha família, né? De continuar sempre seguindo em frente. E tem muitos planos? Muitos planos. Conta pra gente! Eu quero saber dos planos do esporte, né? Também, porque você Essa é já campeã, falou, né? campeã. No esporte, eu participo de uma equipe feminina quando a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu jogo por outra equipe. Vôlei sentado. O voleibol sentado. Então, esse ano eu joguei por uma equipe de Blumenau. E os planos é continuar jogando. Nós participamos do Campeonato Brasileiro recentemente. Ficamos em primeiro lugar na Série B. E isso foi muito importante. Então, os planos para o esporte é continuar no voleibol sentado e no tecido. Né? A natação eu não consegui continuar com a correria do dia a dia. Eu voltei, né, a trabalhar e daí com as loucuras aí do dia a dia foi difícil conciliar a natação, o tecido e o vôlei. Então, eu decidi ficar com o voleibol sentado e com o tecido. E os planos é continuar nos dois. E como que é a rotina assim do dia a dia? É uma loucura. Eu tenho feito fisioterapia até hoje, então eu faço fisioterapia 2 vezes na semana. Faço voleibol sentado 2 vezes na semana também, então terça e quinta. Faço vôlei das 7 às 10, é bastante tempo. E tecido na segunda. Sem falar que tem que cuidar das meninas, sobra... cuidar da casa, do marido, trabalho. Trabalho o dia inteiro, chego em casa, tenho as crianças, é essa loucura de sempre. E daí na quarta e na sexta, que sobraria um tempo à noite, às vezes daí tem as correrias com as meninas. E você imaginava ou sabia dessa sua força? Jamais. Eu não imaginava. Hoje até tenho algumas amigas que falam, cara do céu, se fosse eu no seu lugar, eu acho que eu não conseguiria ter a mesma força. Mas a gente, na hora que precisa, a gente tem. Essa resiliência, né? Quando precisa, a gente tem. Eu não imaginava, mas graças a Deus consegui passar por tudo isso, né? Tenho conseguido, lógico. Não é 1000 maravilhas, a gente sabe que a gente enfrenta e ainda... É uma nova realidade. É uma nova realidade, mas graças a Deus conseguimos seguir em frente. E depois de quanto tempo que você colocou a prótese? A prótese foi um processo rápido até, né? Porque tem pessoas que demoram mais tempo. Eu fiquei até assustada, porque em janeiro a minha fisioterapeuta falou, vamos fazer uma cotação, fazer um orçamento da prótese. De 2022, lá atrás. Logo depois do acidente. Em janeiro de 2022, ela falou, faz um orçamento, vê como que funciona. Né? Porque senão, se for esperar pelo SUS, é demorado, né? Não é a melhor prótese. Então, faz um orçamento e já vê como que a gente vai prosseguir daqui para frente. Então, quando eu fiz o orçamento em janeiro ainda, em 2 clínicas, uma de Goiânia e uma de Curitiba, e eu achava que era caro a prótese, mas eu não tinha noção de valores. E quando eu fiz o orçamento, R$140 mil. Nossa. Era um absurdo. Daí, quando eu fiz o orçamento, falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? De onde eu vou tirar R$140 mil assim, né? Mas teve uma campanha forte dos amigos nas redes sociais. Isso foi muito importante. Daí minha fisioterapeuta falou, faz uma vaquinha, depois a gente faz pizza para vender, a gente faz feijoada, faz rifa, o que Dá for. um jeito, dá um jeito. O que precisar, vamos fazendo que a gente vai conseguir chegar no valor. Abre a vaquinha, vamos ver o quanto que vai arrecadar. Ela falou, provavelmente você vai arrecadar ali até no máximo uns 30 mil, depois a gente faz as rifas e vamos ver o que vai dar. Eu abri a vaquinha num dia, 2 horas da tarde. Quando eu acordei no dia seguinte, 7 horas da manhã, tinha dado R$140 mil. Nossa! Que isso? Menos que de 24 maravilha. horas. Foi um boom, assim. Nossa, Você ficou em choque. Eu fiquei a hora em choque. Que Viralizou a tua história? Viralizou e os pessoas amigos se sensibilizaram. Né? Sim, pessoas que eu nem conhecia, de fora do país me ajudando.
e me mandando boas energias e ajudando e compartilhando a vaquinha. A corrente do bem. É a corrente do bem. Graças a Deus, os bons ainda são maioria, né? Sim. Nossa, quando eu acordei no outro dia, 7 horas da manhã, que eu vi, eu fiquei em choque. Eu não acreditei que já tinha dado. Não é possível. E você se adaptou super bem com a prótese? É um processo difícil. Eu falo que eu ainda estou me adaptando. Né? Contínuo. É contínuo. Eu fiz a vaquinha em janeiro, mas eu fui começar a protetização lá para maio só. Né? Então faz pouco tempo, né? Porque eu estava com os pontos ainda, mas maio de 2022. Tá. Eu estava com os pontos, então eu precisei fazer fortalecimento, daí tem que colocar a faixa na prótese, a gente tem que fazer uma pré-protetização que é um pouquinho mais demorada. Então, em maio, mais ou menos, eu comecei o processo. Eu imaginava que era difícil. Eu pensava que seria igual andar com aquelas pernas de pau, sabe? Quando era criança, eu andava com aquilo. E já é difícil, né? Mas quando eu coloquei a prótese, foi muito difícil. Foi muito difícil para andar. Então, é um processo ainda de adaptação. Ela me incomoda. Tem dias que a gente quer deixar de lado. Não, hoje eu não vou colocar prótese, vou ficar de cadeira. Então, a gente tem que eu vou me forçando a usá-la todos os dias para tentar me adaptar 100%, né? Mas não é muito fácil, não. Essa adaptação não só da prótese, mas é uma palavra que a gente vem falando desde o começo do episódio, né? Adaptação, né? Adaptação. Eu acho que a nossa vida é feita de adaptações. A gente tem que se adaptar a situações, a gente tem que se adaptar a momentos. E a recomeços, né? A recomeços principalmente, né, Bugarelli? E eu acho que essa palavra marca muito para você, né? Com adaptação. certeza, adaptação. Tudo exigiu adaptação e exige ainda. E qual foi a adaptação mais difícil desde lá no momento do acidente até agora aqui no podcast? A adaptação mais difícil fisicamente foi a prótese. Para mim foi a prótese. Andar com a prótese foi muito difícil. Então essa foi para mim a adaptação física mais complicada. Mas tivemos outras adaptações, né? Por exemplo? A forma que eu tive que viver, né? Então a forma até de lavar uma louça, que é uma coisa tão simples. Eu pensei, né? Você deve ter adaptado toda a casa para tive que adaptar o que pôde, né? A casa, a gente vai dando um jeitinho, assim, mas tudo eu tive que me adaptar, praticamente tudo. Então, para limpar uma casa, para cozinhar, né? Algo que eu gostava de fazer, então eu falei, e agora? O que eu vou fazer para cozinhar? Então, tudo foi uma questão de adaptação. E o que essa jornada te ensinou sobre a gratidão? Muita coisa, muita coisa. Gratidão à vida. Gratidão à vida, gratidão aos amigos, gratidão às pessoas que fizeram essa corrente do bem, né, que torceram por minha recuperação, pessoas que eu não conhecia me mandando mensagens de orações, falando que ia ficar tudo bem, e me adicionando nas redes sociais, e mandando boas energias, e me mandando mensagem. Então, gratidão à minha família, que esteve ao meu lado o tempo inteiro. Gratidão ao Peter, que está comigo hoje, né, e que também me ajuda em tudo, em casa. Você falou da acessibilidade, por exemplo, né? Não é acessível. A gente sabe que a cidade não é acessível, que os lugares não são acessíveis, né? Mas quando a gente tem alguém do lado que nos ajuda, essa acessibilidade ela se torna possível. Então, gratidão a isso também, muita, muita gratidão. Eu acho que a gente tem uma história de vida aqui que serve de inspiração para muita gente, para muitas pessoas. Pode ter gente assistindo agora o podcast que está lá com... Claro, cada um tem o seu problema, às vezes pode achar que o meu problema é maior que o seu, maior que o seu, maior que o seu. Mas às vezes a gente chora, a gente reclama à toa. Por isso. Sem nem ter um problema realmente, né? E quando a gente vê uma história como a da Camila, que, cara, muitos não largado, abandonado. Desistem de viver.
Desistir Nenhum não momento pode, a né? Camila estremeceu. Nunca. Sempre foi forte, recomeçou, tá aí, tá feliz, Sim. com muita vida pela frente. A gente falou de adaptação, é uma palavra muito usada, mas desistência é uma palavra que você não usou? Não usei e nem vou usar. Jamais, né, Camila? Jamais. Uma coisa que eu falo, né? Muitas pessoas desistem por pouco. Mas quando a cabeça tá bem, o restante a gente dá um jeito, sabe? Então, enquanto eu consegui manter a minha cabeça centrada e mantive a cabeça certa no lugar, o resto a gente dá um jeito, né? A adaptação física a gente dá um jeito, desde que a cabeça esteja boa. Então, eu falo mas e as limitações, né? Limite está na cabeça da gente. Hoje eu vejo que o que a gente se propõe a fazer, é possível fazer. Então, eu vou falar que eu quero nadar, nunca nem tinha nadado. Pulo na piscina e vou Nadou. nadar. Então, é possível. O que a gente se propõe a fazer, a gente consegue fazer. Né? Desde que a gente coloque na nossa cabeça que a gente consiga fazer, que a gente vai conseguir. Parabéns pelo exemplo de vida que você é. Que lição que ele está trazendo aqui pra gente, pra quem está acompanhando o nosso podcast. E do fundo do coração, muito obrigado. Mas essa lição não termina agora. Não! Por quê? Temos um quadro Nosso agora. quadro. Isso pode, para encerrar, Camila, aquelas 3 perguntas que a gente tem aqui. Pode começar. Eu começo. Então vai lá. Tá? Primeiras damas. Pode desistir? Pode desanimar, Camila? Não, isso não pode. Jamais. Jamais. Camila, chorar. Isso pode? Isso pode, isso faz bem, às vezes é necessário. Quantas vezes eu chorei e quantas vezes eu ainda vou chorar. E o que eu falo é assim, a gente precisa se permitir, né? A gente tem momentos tristes e tem momentos felizes. Então a gente tem que se permitir chorar. Isso pode. E pode tudo, né? Pode tudo. Por que não? Sem limites. Sem limites, por que não? Eu ia falar se isso pode, mas ela roubou a minha pergunta. Eu roubei sua pergunta? Por isso que eu gosto de ser a primeira, entendeu? Ô, Camila, e pra gente encerrar esse episódio e encerrar o ano, 2023 terminando, a gente quer que você deixe a mensagem do podcast Isso Pode para quem está acompanhando para o fim desse 2023 e para o começo de 2024. Primeiro, começar o ano de 2024 com gratidão, sempre pela vida, é importantíssimo isso. E colocar na nossa cabeça que o que a gente se propõe a fazer, a gente consegue fazer. É possível. Então, não desanimem. Acho que essa é a principal mensagem. A gente consegue o que a gente se propõe. Com determinação é possível. Obrigada. Deixa eu dar um abraço. Tudo de bom para você. Que seu ano seja maravilhoso, viu? Obrigada, gente. Eu agradeço muito o convite. Obrigada, Camila, tá? Obrigado pela lição de vida que você trouxe para a gente e a possibilidade da gente ter um pouquinho da sua energia, da sua força para esse ano que está começando. Gente, feliz ano novo para você. Vamos brindar. Feliz ano novo. E para você que está nos assistindo, um 2024 maravilhoso, cheio de luz e de muita paz. E porque você merece. Em 2024, isso pode! Isso Isso pode. pode.